Oi, meu nome é Thiago, você está no canal NeoPythonic e no vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento com o nosso curso de Python, tudo bem? Então, relembrando, na aula passada nós falamos sobre polimorfismo de substituição. Fizemos um exemplo simples para que vocês entendessem o que é esse polimorfismo de substituição. Falamos também um pouco mais sobre o construtor de classe, o init, e encerramos a aula. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a sobrecarga de operadores, tudo bem? Então, antes de nós irmos para o VS Code, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, se ainda não são inscritos, deixarem o seu like, isso me ajuda muito, ativar os sinos de notificações para receber as próximas aulas. O card com as aulas anteriores vai estar aqui para vocês. E agora sim, vamos para o VS Code. Então, eu estou com o arquivo da aula passada aberto, ainda com o ambiente virtual ativado. Eu vou criar um neo20.py, ok? E vamos começar com sobrecarga de operadores. A sobrecarga de operadores, na verdade, é algo bem simples de ser entendido, e ela permite com que nós façamos algumas definições de alguns operadores matemáticos para modificar o comportamento deles. Veja, se eu fizer print 2 mais 3, eu vou ter o resultado de 5, correto? 2 mais 3 é igual a 5. Entretanto, eu posso escrever um método, veja, eu vou escrever um método que vai alterar o comportamento dessa soma para uma classe em específico. Qual classe? Nós vamos ver nessa aula. Então, eu vou começar apagando isso daqui. Eu vou fazer uma classe chamada ponto, dessa forma. E ela vai receber um construtor, né, def init, passando self, x e y, dessa forma. Self.x recebe x, self.y recebe y, certo? E agora eu vou sobrescrever, fazer a minha função de soma, eu vou sobrescrever o comportamento dela, que vai ser a sobrecarga de operadores. Então eu vou fazer def. Como é uma função interna de Python, ela vem com o add, certo? Então eu vou passar self e order, desse jeito. De outro, correto? Então eu vou fazer novo x recebe self.x mais outro ponto x. Novo y recebe self y mais outro ponto y. Order, desculpem. Então, o meu self vai ser, digamos assim, seria x1 e x2, e y1 e y2, certo? x1, x2, y1, y2. Eu estou somando x com x e y com y. Entretanto, aqui eu vou fazer o self x e o outro x, que seriam dois pontos que eu vou instanciar daqui a pouco com vocês. Certo? E aqui eu vou fazer o return, e ele vai me retornar o que? Vai me retornar um objeto do tipo ponto, com os valores novo x e novo y, dessa forma. E agora eu vou fazer ponto 1,
que vai receber ponto. Eu vou passar 1 e 2. Ponto 2, que vai receber ponto 3 e 4, certo? E agora eu vou fazer print ponto 1 mais ponto 2. Aqui ele fez isso porque eu estou retornando, então eu vou fazer assim. Eu sempre esqueço disso. Resultado igual ponto 1 mais ponto 2. Print resultado. Dessa forma aqui. Faltou mais uma coisa, que é esta aqui. Ele devolve o resultado dessa função, correto? Mas agora eu vou ter que acessar ela. Então, resultado. Lembrando que ele devolveu o quê? Um ponto, certo? Com x e y. Então, eu posso imprimir esse meu x e y como resultado.x e resultado.y. Peço desculpas que eu errei isso, faltou isso na verdade. Então perceba que eu recebi a minha, veja, 1 mais 3 é 4, 2 mais 6, 2 mais 4 é 6, certo? Então eu alterei o comportamento da minha operação de soma, certo? Para que ele conseguisse fazer uma outro tipo de soma entre pontos, certo? Estou somando x com x e y com y. Então, agora você pode perguntar, mas isso altera a minha função soma? A resposta é não. Veja, ainda continua igual, correto? Quando eu utilizo a operação de soma com números do tipo int, o comportamento continua o mesmo. Veja, 2 mais 4, 6. Então, o que essa sobrecarga de operações faz é modificar, no caso, a operação mais para os objetos do tipo ponto, nesse caso aqui. Então, a linguagem ela vai reconhecer, o operador ela vai reconhecer que eu estou somando dois objetos do tipo ponto, vai procurar se eu tenho alguma operação de soma dentro do meu objeto. Se eu não tiver, ela parte para os construtores, as funções internas da programação, que no caso é o ADD, certo? Como no caso eu tenho uma função interna à minha classe que também modifica esse operador de soma, ele procurou aqui, encontrou, então não vai para as funções internas em Python, ele para aqui e utiliza essa função de distância de ponto, não é distância de ponto a ponto, mas de soma de duas coordenadas, de dois pontos, x com x e y com y, tudo bem? Entretanto, se eu fizer, por exemplo, também print 1.2 mais 1.5, 1.3, eu vou ter tudo normal, ok? Então, essa é a sobrecarga de operadores, ok? Nessa aula nós vamos ficar por aqui. Lembrando a todos que se vocês ainda não deixaram o seu like, por favor deixar, isso me ajuda muito. O card com as aulas anteriores, como eu havia falado, está aqui em cima, ok? E não se esqueçam de compartilhar essa aula com mais alguém que queira aprender Python, se inscrever no canal, ativar o sino de notificações para receber as próximas aulas, no caso as aulas de segunda. E agora que nós já estamos bem adiantados com essa parte de programação, eu acho que seria interessante nós começarmos com projetos, agora que nós já temos, digamos assim, um conhecimento básico da linguagem, conseguimos fazer alguns pequenos projetos, que eu pretendo trazer projetos de Python, algum código assim, no sábado também, ok? Então eu vou começar com alguns projetinhos, assim, alguns projetos pequenos,
para ir consolidando e ir trabalhando a mente de vocês para vocês conseguirem ir fixando os conteúdos que nós vimos até agora no sábado, ok? Vai ser sábado, 6:30 da noite, estou pensando. Se vocês têm algum horário melhor, por favor, deixe aqui nos comentários, que daí eu vou regulando esses projetos de acordo com a vontade de vocês, ok? Agora sim, muito obrigado por terem assistido essa aula até aqui e nos vemos na próxima aula, no próximo vídeo. Até!